Então, pessoal, este vídeo vai ser uma sequência de vídeos que eu vou enviar para vocês, explicando um pouquinho mais sobre cada uma das classes gramaticais. Então, eu vou começar pelos verbos. Porque nas nossas atividades de ontem e de hoje, a gente falou bastante de verbos, tá bom? Então, o que são verbos? São aquelas palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Eu já falei bastante do fenômeno da natureza, que são aqueles verbos esfriou, trovejou, relampejou, esquentou. São verbos que a natureza pratica, não é praticado por nenhuma pessoa, é a natureza. Então, são fenômenos da natureza. Estado, eu vou dar um exemplo numa frase. Eu estou cansada. Estou é um verbo que indica o estado em que eu me encontro. Ela é feliz. É uma palavra que indica o estado que a pessoa é permanentemente. Então, os verbos ser e estar são os principais verbos que indicam o estado. Sou, estou, permaneço, ser, estar, tá certo? Estou. Aí, fora isso, tem os verbos que indicam ação. Então, os verbos que indicam ação: pulou, falou, cantou, sorriu, amou, brincou. Então, esses verbos que indicam ação, como é que eu consigo definir que isso é um verbo? Eu já disse duas dicas para vocês. Primeiro, você tenta conjugar. Ele brincou bastante. Brincou é verbo. Vamos ver se dá para botar no infinitivo. Brincou é do verbo brincar. Vamos ver se dá para conjugar. Eu brinco, tu brincas, ele brinca, nós brincamos, vós brincais, eles brincam. Também dá. Então, eu já sei que ele é um verbo, tá certo? E aí, eu venho trazer aqui algumas especificidades dos verbos, que também vão ajudar vocês nas atividades. Primeiro, eu vou trazer as conjugações. Os verbos, eles são divididos em 3 conjugações. Primeira conjugação são os verbos terminados em AR, ar. Segunda conjugação são os verbos terminados em ER, er. Terceira conjugação são os verbos terminados em IR, ir. Como assim? Eu vou falar aqui uma frase que tem um verbo e aí a gente vai tentar saber de qual conjugação ele é. Elas cantaram no karaokê. Cantaram. Primeiro eu vou saber se é verbo. Cantaram é do verbo cantar. Cantar. Eu coloquei o verbo no infinitivo e eu vi que ele termina com ar. Então, ele é um verbo da primeira conjugação, tá certo? Como é que você sabe de qual conjugação o verbo pertence? Você coloca esse verbo no infinitivo. Falei é do verbo falar. Corri é do verbo correr. Gargalharam é do verbo gargalhar. Partiu é do verbo partir. Tá certo? Então, colocar no infinitivo é isso que eu estou fazendo. Colocar o verbo nas terminações ar, er ou ir. Se o verbo no infinitivo terminar em ar, primeira conjugação. Se terminar em er, segunda. Se terminar em ir, terceira. E os verbos terminados com or, tipo compor, decompor, sobrepor. Todos esses verbos, derivados do verbo por, eles fazem parte da segunda conjugação, tá bom? Por que, tia? Porque antes desses verbos, ele vem de uma língua que é chamada latim. E eles eram escritos poer. Por isso que eles eram da segunda conjugação. Nós fomos transformando a nossa língua, porque ela não é assim estática, ela vai se transformando. E o verbo ficou por, mas ele continuou fazendo parte da segunda conjugação. Agora a gente vai para os tempos verbais. Nós temos 3 tempos principais: presente, pretérito, que é a mesma coisa que passado, e futuro. Eu coloquei aqui um exemplo de verbo. No presente, eu estudo, está acontecendo agora. No pretérito, eu estudei, é uma ação que eu já pratiquei. E no futuro, eu estudarei, é uma coisa que eu ainda vou fazer, tá bom? Outra coisa que a gente viu na nossa atividade são os modos verbais. O verbo, ele pode estar em 3 modos diferentes: indicativo, subjuntivo e imperativo. Eu vou dizer do verbo estudar, como eu estava fazendo agora. Ó. Indicativo indica fatos e certeza. Eu estudo na escola Manuel Caetano de Souza. Isso é um fato, uma certeza. Ele está, este verbo, no modo indicativo.
Agora eu vou colocar este verbo numa frase no modo subjuntivo, que indica desejos, possibilidades. Aí eu digo assim, ó. Talvez no próximo ano eu estude na Escola Manuel Caetano de Souza. Já não é uma certeza, já não é um fato real, é uma possibilidade. Então, se eu fizer, quando eu fizer, aí sim esse verbo está no subjuntivo, porque não é um fato, uma certeza, é uma possibilidade. Nós estamos estudando na nossa atividade o verbo imperativo, o modo imperativo, que é indicando uma ordem e um pedido. Por exemplo, a gente viu bastante nas receitas que a gente estava estudando, que muitas vezes nas receitas ou nos textos instrucionais, o verbo vem neste modo aqui, imperativo, indicando uma ordem ou um pedido. Tipo assim, dobre o papel. Dobre, eu estou mandando você fazer isso no meu texto. Corte o papel. Corte, eu estou dando uma ordem. Ou pode ser assim, por favor, dobre o papel. É um pedido, mas eu estou mandando você fazer, está no verbo imperativo, tá bom? E aí a gente pode ver o exemplo desse textozinho aqui. Nesse texto nós falamos dobre a folha, abra a folha, tá? Então, todos esses verbos, dobre, abra, faça, são verbos do modo imperativo, porque está indicando uma ordem ou um pedido. E aqui, então aqui são os modos, né? Imperativos, indicativo e subjuntivo. Aqui são os tempos do verbo e aqui as conjugações, tá bom? Em outros vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre cada classe gramatical para você aprender um pouquinho mais. Reveja os vídeos, reveja o vídeo anterior. Se você tiver dúvida nos verbos, reveja esse vídeo e aí você vai aprendendo, tá bom?